Bom dia, alunos do primeiro ano. Estamos aqui em mais uma aula de biologia, mais uma aula de revisão. E dessa vez nós vamos revisar a parte de ecologia, que nós iniciamos o estudo lá no segundo bimestre, tá? No segundo bimestre nós falamos, eu acho que nós vimos uns 2 ou 3 capítulos dessa parte de ecologia. Então é necessário a gente revisar para a gente prosseguir com o nosso conteúdo. Então essa semana vocês vão assistir essa videoaula, vão fazer comentários lá no Google Class. Dessa vez eu quero comentários, tá? Pequenos resumos de todo o vídeo, o que você aprendeu, o que você achou interessante. Então faça os comentários porque eu vou pontuá-los, tá? Quem fez semana retrasada em relação aos assuntos de bioquímica também vão ser todos pontuados. Quem fez as perguntas, alguns eu respondi lá no Google Class. Seria importante que vocês lessem, porque isso é uma forma de interação, tá, pessoal? Lembrem-se que nós estamos estudando, embora seja à distância, mas estamos estudando. Então, os nossos horários de biologia, vocês têm que se dedicar esse horário totalmente para o estudo de biologia. Então, vamos aqui iniciar essa parte da ecologia, tá? Primeira coisa é a definição, né? O que significa essa palavra, ecologia? Então, aqui no slide, dá pra gente definir que ecologia, né, vem do grego oiko, que significa casa, né? A própria palavra ecologia vem nessa definição de casa. E ela é uma ciência que estuda o quê? Estuda a distribuição e abundância de organismos e as interações que determinam sua distribuição e abundância. Então, pessoal, a ecologia ela estuda a relação dos seres vivos com este meio ambiente, com esta casa, né? Como é que os seres vivos, como é que nós nos interagimos, dependemos dessa casa, dessa ecologia, desse meio ambiente para sobrevivermos, tá? Então, essa é a área da ecologia que estuda, que tenta explicar para nós como acontece essa relação. Então, aqui está novamente o que estuda, né? As relações, deixa eu pegar aqui o pincel. As relações que um bando de tatus tem com os outros seres vivos da floresta. Então, aqui ele está dando um exemplo, né? Por exemplo, eu tenho o tatu. Como é que o tatu, qual a interação que o tatu tem com outros seres vivos? Qual a dependência que ele tem nesse ambiente? Então, isso é uma área de estudo da ecologia. Outro exemplo aqui, ó. A influência que o ambiente exerce sobre todos os organismos da floresta. Né? Como é que esses seres vivos vivem nessa floresta? E a outra, a influência da ação do ser humano sobre o clima de todo o planeta. Então, quais são os problemas ecológicos, como é que o homem tem influenciado nessa interação entre os seres vivos. Então, tudo isso, quem estuda é a ecologia, inclusive os problemas ecológicos, desmatamento, poluição dos rios, tudo isso a ecologia que é responsável por estudar. Aí, pessoal, nós vamos para os conceitos, né? São as palavras, né? As palavras científicas relacionadas à ecologia. Toda a parte da biologia tem as suas palavras e os seus conceitos. Então, na ecologia não é diferente. Então, é importante que a gente saiba, né, diferenciar e ver quem são esses conceitos. Então, o primeiro conceito aqui é habitat, né? O que é o habitat? O habitat é o lugar onde uma população de indivíduos pode ser encontrada. Então, o habitat é a casa do indivíduo, é aonde ele vive, aonde eu encontro ele, tá?
Outra palavrinha aqui, ó, nicho ecológico. O que é um nicho ecológico? Vamos ler aqui, ó. O nicho informa a ocupação do organismo no ambiente, as custas de que se alimenta, quem serve de alimento, como se reproduz. Então, vamos entender aqui. Pessoal, o nicho ecológico é um conjunto de todas as tarefas que um animal, que um indivíduo faz no ambiente. Como ele se alimenta, qual é o comportamento dele no ambiente, como ele se reproduz, tá? Se ele é um animal, por exemplo, noturno, se é um animal noturno, todas essas informações que eu tenho do ambiente, do animal no ambiente, eu chamo isso de nicho ecológico. Então, por exemplo, no texto, vou falar sobre o leão. Então, se lá naquele texto eu estou falando do comportamento do leão, como o leão se reproduz, o que ele come, né? Todas essas informações que eu falo do leão em relação àquele ambiente, eu estou me retratando, eu estou me referindo ao nicho ecológico. Deu para entender? Então, é a ocupação que o organismo, que o ser vivo faz no ambiente. Aí tem essa palavra, que é o meio ambiente, que é o meio não vivo e vivo que cercam o ser vivo. Essa frase aí ficou um pouquinho, né? É o meio não vivo e vivo que cerca o ser vivo. Então, na verdade, o que ele quer dizer com essa frase aí? Que o meio ambiente é a interação do animal, do indivíduo, do ser vivo com o ambiente que ele vive. Aí eu chamo isso de meio ambiente, tá? Conceitos. Continuando aí nos conceitos, né, de espécie. O que é uma espécie? Espécie é um conjunto de indivíduos com semelhanças fisiológicas e que são capazes de se reproduzir naturalmente, originando descendentes férteis. Então, uma espécie, gente, é um conjunto de indivíduos que têm características iguais, né, semelhantes, e que são capazes de se reproduzir e originar em indivíduos férteis, tá? Então, isso é um conceito de espécie. Então, quando eu falo em espécie na biologia, essa espécie sempre vem acompanhada de um nome científico. Todo animal na biologia é reconhecido por um nome, e esse nome é um nome científico. Então, por exemplo, Felis catus. Felis catus é o nome científico da espécie do gato doméstico, né? Que é esse gatinho que a gente cria na nossa casa. No caso, a orca, né? O nome científico dela é Oscinus orca, né? Um nome científico, é conhecido cientificamente por esse nome. Dessa cobra aqui, ó, o nome científico dela, Boa constrictor. Então, quando você vê esses termos em algum texto, nas atividades, está se referindo à espécie desse animal, tá, gente? Continuamos aqui. Outro conceito, população. O que é população? População é o conjunto de indivíduos da mesma espécie que vive numa mesma área em determinado período. Então, a população é um conjunto de indivíduos da mesma espécie, tá, gente? Que vive num local. População de formigas. Ali eu vou ter formigas da mesma espécie vivendo naquele local. População de gafanhotos. Ali eu vou ter gafanhotos, né? Vários gafanhotos vivendo naquele local. E assim sucessivamente, tá? Então, aqui ele colocou alguns exemplos. População de tigres, população de cogumelos, população de lagartas e assim por diante. Então, população é um conjunto de indivíduos, tá? Agora, a comunidade. A comunidade já seria o quê? Já seria o conjunto de populações
de diversas espécies que habitam uma mesma região num determinado período. Então, na comunidade, eu já vou ter várias populações, eu vou ter o conjunto de várias espécies vivendo naquela área. Então, por exemplo, um lago pode ser considerado uma comunidade? Pode, porque nesse lago eu vou ter uma população de sapos, eu vou ter uma população de uma espécie de peixe, eu vou ter uma população de aves que vivem, que dependem daquele lago para se alimentar. Então, ali eu tenho uma comunidade, eu tenho um conjunto de vários indivíduos, de várias populações, dependendo daquele local para viver, tá? Prossigamos. E ecossistema? Então, vocês estão vendo que a gente vai dos conceitos mais específicos para os mais abrangentes. Então, primeiro a população, aí vem a população e vem a comunidade. Dentro da comunidade eu tenho várias populações, aí da comunidade vem o ecossistema, e dentro do ecossistema eu vou ter várias comunidades, então já é um conceito mais abrangente. Então, vamos ler aqui, ó. Ecossistema é a relação existente entre os vários componentes de uma comunidade e os fatores abióticos que coexistem numa mesma região. Então, gente, o ecossistema, eu vou ter várias comunidades ali interagindo com os fatores abióticos. O que são esses fatores abióticos? Olha só, ele colocou aqui, ó. Os fatores abióticos é o próprio ecossistema, é o próprio meio ambiente. Esses fatores abióticos são os fatores químicos e físicos do ambiente. Por exemplo, exemplos de fatores abióticos: a temperatura do ambiente, se é um ambiente quente, se é um ambiente frio, se é um ambiente úmido, a luminosidade do ambiente, se naquele ambiente tem pouca luminosidade, se ele tem muita luminosidade. Outro exemplo, se for na água, se for um ecossistema aquático, por exemplo, um rio, se o pH daquela água, né, o grau de salinidade daquela água. Então, todos esses fatores, gente, são fatores abióticos, né? São fatores físicos e químicos daquele ambiente. Agora, aí nós temos também os fatores bióticos. Os fatores bióticos já são os seres vivos, tá? Os seres vivos que interagem com os fatores abióticos. Tá, gente? Então, deu para entender? Fatores bióticos são os seres vivos. Fatores abióticos são os componentes químicos e físicos do ambiente. Luminosidade, pH, temperatura, todos esses fatores são fatores que comportam os aspectos físicos e químicos daquele ambiente. Tá? Então, quando eu tenho essa interação dos seres vivos com esses fatores abióticos, eu formo um ecossistema. Aí nós podemos dar exemplo de vários ecossistemas no Brasil, né? Nós temos a floresta amazônica, que é um ecossistema. Quando você estuda a floresta amazônica, você vê que ali eu vou ter uma temperatura, eu vou ter um grau de luminosidade, eu vou ter vários fatores abióticos que caracterizam aquela região. Já aqui no Maranhão nós temos o Cerrado, nós temos a Caatinga, então tudo isso são ecossistemas. Cada ecossistema tem suas características particulares, tem suas características adequadas daquele local. Vamos adiante. E biosfera, inclusive nós já estudamos esse conceito lá em níveis de organização de seres vivos, quando a gente ainda estava em aulas presenciais. Então, biosfera é o conjunto de todos os ecossistemas da Terra.
Então, quando eu tenho todos os ecossistemas da Terra, eu formo a biosfera. Aí, pessoal, depois que a gente vê essa parte de conceitos, a gente viu lá no primeiro capítulo da parte de ecologia, a gente vai estudar a parte de matéria e fluxo de energia. O que seria essa matéria e fluxo de energia? Olha só, essa matéria, gente, é justamente o que os animais, o que os seres vivos comem, comem para poder sobreviver. Né? Essa matéria é o que o animal vai utilizar na sua alimentação. A alimentação, ela traz o que para o animal? Energia. Energia para poder continuar vivo. Energia para os órgãos funcionar, para ele poder ter suas funções vitais. Então, aqui, quando fala-se de matéria e fluxo de energia, nós vamos estudar como é que acontece essa transferência de matéria, essa transferência de alimento de um animal para outro e dessa energia, da energia que eles vão adquirir através dessa alimentação, dessa relação alimentar, dessa relação nutricional de um animal para outro. A gente sabe que na natureza os animais dependem do outro, né? Acontece uma cadeia, acontece uma teia de relações nutritivas, né, de alimento. Então vamos ver aqui, ó. Aí quando a gente estuda essa matéria e transferência de energia, a gente vai falar da cadeia alimentar, da teia alimentar. Eu lembro que eu passei uma atividade sobre isso aí, teve muitos alunos que tiveram dúvida em relação à cadeia alimentar, né? O que é uma cadeia alimentar? E aqui nós vamos tirar essa dúvida. Então, gente, a cadeia alimentar é uma relação nutritiva de um animal com outra. O que o animal vai comer, né? Qual a relação alimentar, né? O que um vai depender do outro em relação à alimentação. Aí está falando que nessa cadeia alimentar, né, eu falei para vocês que eles adquirem energia. E essa energia ela vai ser passada de um para o outro, né? Já que nós vamos ver alguns esquemas, vocês vão perceber. E também a questão do ciclo da matéria. O ciclo da matéria nós vamos estudar ainda, né? O próximo assunto, onde a gente vai ver os ciclos biogeoquímicos. Passei só uma introdução sobre isso aí, mas agora nós vamos dar continuidade a esse assunto. Continuamos. Então, quando a gente estuda cadeias alimentares, quem vai fazer parte da cadeia são 3 indivíduos. São 3 grupos de indivíduos. Primeiro, os produtores, né? Toda a cadeia alimentar tem o seu produtor, tem o consumidor e tem o decompositor. Aí, para a gente identificar esses indivíduos lá, nessas cadeias e nessas teias, a gente precisa saber quem é quem, né? Então, o que é um produtor? Produtor, deixa eu apagar aqui, gente. Produtores são aqueles capazes de produzir seu próprio alimento. Então, os seres produtores são aqueles que produzem seu próprio alimento. Quem é que produz seu próprio alimento? São os seres fotossintetizantes. São as plantas, são os vegetais. Então, toda vez que tiver produtor, você vai lembrar de quem? Das plantas, dos vegetais. Porque eles são os únicos seres fotossintetizantes. Aqueles que produzem seu próprio alimento, aqueles que fazem fotossíntese, ele é considerado o que na cadeia alimentar? Produtor. O outro grupo de indivíduos são os consumidores. Os consumidores, eles já são organismos heterótrofos, né? Que se alimentam diretamente de produtores, dos consumidores e de ambos.
Então, o consumidor, pessoal, é aquele que vai se alimentar ou do produtor ou de outro consumidor, né? São aqueles seres que dependem de outro indivíduo para se alimentar, tá? Então, por exemplo, o ser humano, dentro da sua cadeia alimentar, ele é um consumidor, sempre ele vai ser consumidor, porque ele vai se alimentar de produtores, que são os vegetais, e ele vai se alimentar de outros animais, né? Então, ele sempre vai ser consumidor. Aí, os consumidores, eles têm as suas ordens. Ele pode ser de primeira ordem, de segunda ordem, terceira ordem, até quarta ordem. Aí vai depender da cadeia. Aí a gente vai ver exemplos aqui, vocês vão ver direitinho essas ordens. E os consumidores, os decompositores? Os decompositores, gente, são aqueles que se alimentam de indivíduos mortos. São aqueles que fazem a decomposição, a quebra da matéria orgânica morta. Quem faz isso? São os fungos, né? Os fungos e as bactérias que fazem isso. Então, toda vez que você passa a palavra decompositor, você vai lembrar dos fungos e das bactérias, porque eles vão ser os indivíduos que vão decompor a matéria orgânica morta. E esses indivíduos, gente, são importantes na natureza, né? Porque já pensou se um animal morrer na natureza e ficar o corpo dele lá, não tiver esses indivíduos para quebrar, para deteriorar aquela matéria? Então o ambiente vai ficar cheio de cadáveres. Então, quando eles fazem isso, quando eles decompõem a matéria orgânica, eles também estão devolvendo para o solo e para o ambiente várias substâncias químicas, né, importantes para a manutenção dos seres vivos. Então, é muito importante. Aqui, gente, tem um exemplo assim, bem simples, né, de uma cadeia. Ah, professora, qual a diferença de uma cadeia para uma teia? A cadeia, ela é mais simples, ó. Ela é mais simples e ela é linear. Então, por exemplo, aqui eu tenho gramas, né? Eu tenho gramas, tenho graminhas, eu tenho as graminhas, eu tenho uma zebra e eu tenho um leão. Tem três conjuntos de seres vivos aí. O que a zebra está comendo? O capim, né? A grama. E o que o leão vai comer? Possivelmente a zebra. Então, se eu pedir para vocês identifiquem quem são os produtores, os consumidores e os decompositores. Então, você vai dizer, quem é o produtor? O produtor é a grama, né? As gramas, eles representam os produtores. A zebra que está comendo a grama, ela seria o consumidor primário, porque é o consumidor que está se alimentando diretamente do produtor, então é o consumidor de primeira ordem. E o leão comendo a zebra, ele vai ser o consumidor secundário, tá entendendo? Quando esses animais morrerem, quando a zebra, o leão morrer na natureza, quem vai entrar em ação? Os seres decompositores, que eles vão quebrar a matéria orgânica que é o corpo desses animais. Tá, pessoal? Então, aí é simples essa cadeia alimentar. Vamos aqui. Aqui já nós temos um outro exemplo, né? Nós temos aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o pincel. Nós temos aqui a borboleta, temos uma flor, né? As flores, temos sapos, temos cobras e a coruja, ok? Então, vamos identificar quem são os produtores, quem são os consumidores e quem são, no caso, os decompositores. A flor seria o que, pessoal? A flor seria um produtor, certo? Quando você tiver um vegetal,
é produtor. A borboleta aqui, ela vai se alimentar de quem? Do néctar da flor. Então, ela já vai ser um consumidor. De que ordem? De primeira ordem. O sapo, consequentemente, vai se alimentar da borboleta, né? Então, quando o sapo se alimenta da borboleta, ele vai ser o consumidor secundário. A cobra se alimenta do sapo. Quando ela se alimenta do sapo, ela vai ser consumidor terciário. Eu estou dando um exemplo dessa cadeia. Você nota essas setinhas aqui, ó. Essas setinhas te indicando que esses animais estão comendo, estão adquirindo suas substâncias nutritivas nessa relação aqui, nessa cadeia alimentar. Já a coruja, quando vai se alimentar da cobra, ela vai ser um consumidor quaternário, ou seja, de quarta ordem. Então, veja que cada um tem o seu local da cadeia alimentar. Quando esses animais morrem, quem vai entrar em ação? Os decompositores, que eles vão decompor essa matéria orgânica. Vamos para frente. Aqui, gente, olha aqui como está mais cheio de relações. Aqui eu já vou ter uma teia, né? Uma teia alimentar. O que seria uma teia alimentar? Uma teia alimentar é um conjunto de cadeias. Então, aqui vocês estão observando que eu tenho várias cadeias interligadas entre si. Então, quando eu tenho várias cadeias interligadas entre si, eu tenho uma teia. Então, vamos tentar verificar aqui, ó. Eu primeiro começo a identificar sempre o produtor. Sempre eu começo pelo produtor, porque é pelo produtor que eu vou verificando, me direcionando dentro de uma teia que é um pouco mais complexa. Então, aqui eu estou vendo gramas, né? Então, consequentemente, vai ser produtor essa grama. Quem está se alimentando dessa grama? Tem aqui, ó, o veado, né? Tem um rato e tem o sapo, né? Eu tô vendo esses três. Por que eu sei? Ó, a setinha sendo levada, ó, a seta, ó. Essa seta, ela vai te direcionar o que esse animal está alimentando. Então, essa seta aqui, ó, da grama tá indo para esse animal, tá indo para esse animal, para esse animal, para esse e para esse. Então, todos esses animais onde a seta está sendo direcionada vai se alimentar em algum momento dessas gramas. Então, eles seriam os consumidores primários, né? Eles seriam os consumidores primários, todos eles. Consumidor primário, consumidor primário. Aí a gente vai, por exemplo, quem se alimenta desse animal aqui? Desse animal aqui é a cobra, né? É a cobra. Vou pegar aqui o pincel. Esse animal vai ser alimento da cobra. Então, quando a cobra se alimenta dele, ela vai ser consumidor secundário. Ó, a cobra também pode comer o rato. A cobra pode comer esse tucano. Esse animal aqui se alimenta do rato, então ele vai ser o quê? Consumidor secundário. A coruja se alimenta do rato, ela pode ser consumidora secundária. Aqui, gente, um animal, ele pode ser ao mesmo tempo consumidor primário, secundário ou terciário. Vai depender do que ele vai se alimentar, está se alimentando. Então, você está notando aí que eu tenho várias cadeias interligadas entre si. Vamos para frente. Aí, gente, nós temos a parte das pirâmides ecológicas, que vocês viram também no segundo período. As pirâmides ecológicas seriam o quê? Uma representação gráfica, né? Uma representação gráfica
As cadeias alimentares podem ser representadas de forma quantitativa através de gráficos na forma de pirâmide. Então, a gente, na pirâmide ecológica, é uma representação gráfica das cadeias. Então, eu posso ter 3 tipos de pirâmides. Eu posso ter a pirâmide de número, eu posso ter a pirâmide de biomassa e a pirâmide de energia, já que nós vamos ver a diferença de cada um. Aqui nós temos as pirâmides de número. O que essa pirâmide de número vai indicar? O número de indivíduos. O número de indivíduos é a quantidade de indivíduos dentro de uma cadeia alimentar, tá? Essas pirâmides, elas têm esse formato mesmo de um triângulo, de uma pirâmide. Olha aqui, ó. Aqui embaixo, na base da pirâmide, eu estou vendo o que? As gramíneas. E eu estou vendo um número aqui, eu estou vendo um número 10.000. O que significa esse 10.000? Significa que 10.000 gramíneas, são... elas vão alimentar esse grupo aqui de animais. Significa que essa quantidade aqui vai ser necessária para alimentar essa outra quantidade desses outros animais. Sempre que a gente vai observar que os produtores, eles sempre vão estar na base, né? Na base da pirâmide. Então, 10.000, a quantidade, eu estou vendo um número, né? 10.000 gramas vão alimentar 100 desses animais e 100 desses animais vão alimentar 10 leões. Então, estou vendo o número a quantidade de indivíduos. Aqui, ó, outro exemplo, estou vendo árvores. Essas árvores, 3 dessas árvores vão ser necessárias para alimentar 2.000 cupins, parece que é cupins isso aqui. E essas 2.000 cupins vão alimentar 30 animais esse outro animal aqui que não está dando para a gente ver o que é. Então, você nota que a pirâmide de número vai indicar o número, a quantidade de animais que cada um suficientes para alimentar o outro. Vamos adiante. Aí nós temos a pirâmide de biomassa. O próprio nome já vai dizer, vai representar a massa. Vai representar a massa. A massa, ela sempre vai ser representada, ser representada por gramas ou por quilogramas. Então, veja só, ó. Aqui é a pirâmide de número. Ó, pirâmide de número está indicando a quantidade. Aqui já vai ser a pirâmide de biomassa. Ó, ela está representando em quilocalorias. Ou pode ser representada em gramas, em quilogramas, ó. 20.000 quilocalorias de plantas vão ser necessárias para alimentar 300 quilocalorias desse animal. E estes vão ser necessários para alimentar 20 quilocalorias desse outro. Então, você está vendo aí a caloria, a massa, né? A massa, na verdade, não é a massa, que é a pirâmide de energia, gente. Desculpe, ó. Então, vamos aqui, ó. Essa aqui seria a pirâmide de biomassa. Esse número aqui é em gramas, ó. E esse aqui é em quilocalorias, que é a quantidade de energia. E aqui ele está representando a energia que esse animal vai passar para o outro na alimentação, tá? Então, fica fácil de a gente identificar por essas unidades aqui. Quando for grama, quilograma, é o que? Biomassa. Quando for calorias, é o que? E a pirâmide de energia. E quando for só o número, é a pirâmide de número. Certo, gente? Então, aqui foi um pouco da nossa aula de revisão, né?
Espero que vocês tenham tirado as dúvidas em relação a algo dentro da ecologia. Então, essa semana vocês vão só assistir essas aulas, fazer o comentário lá no Google Class, um resumozinho. Dessa vez eu quero só um resumo da aula, tá? O que vocês acharam mais interessante? Vai valer pontos esses comentários lá na parte de comentário da turma, vocês podem fazer isso. Na próxima semana vamos fazer uma atividade desse assunto. E aí, na outra, a gente vai para o assunto novo, que é assunto de ciclos biogeoquímicos, onde vai ver ciclo da água, ciclo do carbono, ciclo do oxigênio, do nitrogênio, esses vários ciclos e o comportamento deles na natureza, tá bom? Ok, gente? Então, até a próxima. Assistem as aulas, tá?